Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com os irmãos para cultuarmos juntos ao único que é digno de receber toda honra, glória e louvor, em especial na ocasião da Conferência Jovem da Juventude PIBAF. Gostaria de, em minhas primeiras palavras, expressar minha gratidão por estar aqui com vocês, encerrando essa conferência, muito lisonjeado, honrado com o convite. Gostaria de agradecer os jovens dessa igreja, na pessoa do Levi, que esteve falando comigo durante esses dias, do pastor Newton, querido amigo. Já temos caminhado juntos aí há 9 anos, em média. Desde 2015, eu acho que desde 2014, na verdade, nós já nos conhecemos. E o pastor Newton foi meu pastor também, enquanto pastoreava ali na Ciba. Desde então, nós tivemos boas oportunidades de estarmos juntos, ministerialmente e profissionalmente. Uma alegria muito grande conhecer novos irmãos, rever alguns irmãos que congregamos juntos no período da Ciba. Que bênção, irmãos! Isso aqui é um vislumbre que nós temos daquilo que será na eternidade. Todos juntos, povo do Senhor, cultuando a Ele. Pastor Newton já fez o papel aí de me apresentar a minha família. Sou esposo de Tássia, tenho 3 rapazinhos, 2 de 2 anos, são gêmeos, o Hugo e Humberto, e um de 2 meses. Eu espero que na próxima vez que eu vier aqui, eu possa trazer a turma toda. Não pude nessa ocasião, porque chegou um tal de mão pé boca lá em casa e acabou comprometendo essa possibilidade. Mas, sem dúvidas, haverá uma nova oportunidade de estarmos juntos. Irmãos, para mim é uma alegria singular e ainda maior estar aqui, porque há 10 anos atrás eu tive o privilégio de pregar pela primeira vez em um culto como esse, e foi nessa igreja. E eu me lembro com muito carinho desse culto, em que antes da mensagem nós cantamos um cântico que nós entoamos aqui, Águas Purificadoras. Então a gente tem o tema da nossa conferência, Por Onde o Rio Passar, Águas Purificadoras, há 10 anos atrás. Que boa cristocidência, como diz a minha esposa. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor, que Ele nos edifique por meio dela, que nós possamos encerrar essa conferência abençoados, alimentados pelo Senhor, exortados por sua palavra, encorajados também por Ele. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Nós estaremos meditando na passagem bíblica onde está contida a divisa da nossa conferência. Ezequiel 47, estaremos lendo e expondo do verso 1 ao verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste dos irmãos, no caso, pois o templo estava voltado para o oriente, ou, em outras palavras, para o leste. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Verso 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500,
mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Senhor, em culto a Ti, diante da Tua palavra agora lida e que será exposta, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Ó Deus, que seja uma mensagem impactante para todos nós, que nós possamos exultar expositivamente diante do Senhor, ó Deus, sermos impactados pela Tua presença, sentirmos, ó Deus, o rio que flui de Ti, tomando as nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem que a primeiro momento, numa primeira leitura que nós fazemos, pode nos causar estranheza. O que de fato esse texto quer nos dizer? Olhá-la dentro do contexto maior de Ezequiel pode nos ajudar a compreender aquilo que está sendo visto aqui por Ezequiel nessa visão. Então vale ressaltar que o livro de Ezequiel em si é um livro que possui principalmente 3 partes. Uma primeira parte, nós temos uma mensagem de juízo, de julgamento sobre o povo de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 24 desse livro. Seguido por uma mensagem de juízo que é direcionada a outras nações, nações estrangeiras que estão ao redor ali de Israel, dos capítulos 25 ao capítulo 32. E por fim, nós temos uma mensagem de bênção, uma mensagem feliz, de bem-aventurança, digamos assim, dos capítulos 33 até o último capítulo desse livro, o capítulo 48. Já até aí, nós precisamos compreender que por trás dessa divisão existem porquês. Beleza, entendemos que há mensagem de julgamento para Israel, para outras nações, e uma mensagem de bênção para o povo de Israel. Mas o que está por trás disso? Para que nós estejamos bem contextualizados nessa passagem. Nós precisamos lembrar que na história bíblica, o Senhor Deus havia feito uma promessa ao seu servo Abraão, até então Abrão, de dar uma descendência a ele e por meio dessa descendência alcançar as nações. E que ele também daria uma terra
para que esse povo, herdeiro de Abraão, pudesse habitar. No contexto em que o Senhor traz essa palavra a Abraão, ele diz que aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência serão abençoados. Mas aqueles que amaldiçoarem Abraão e a sua descendência seriam amaldiçoados. A gente já tem uma boa base aqui para a segunda parte do livro de Ezequiel. Há julgamento para nações estrangeiras que tiraram chacota, que buscaram subjugar a nação de Israel. E por isso eles foram também punidos. Só que é necessário fazer uma ligação entre essa primeira parte do livro de Ezequiel e a sua última, o julgamento e a bênção que vem sobre o povo de Israel. O julgamento que esse povo recebe, nós também precisamos olhar para a história por completo de Israel e lembrar que Deus fez uma aliança através da lei em Moisés com aquele povo, de que se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados, mas que se eles desobedecessem à lei, eles seriam amaldiçoados. E por isso, por sua infidelidade, o povo sofre. O livro de Deuteronômio vai relatar, vai trazer uma palavra profética sobre aquilo que aconteceria com o povo. Que eles seriam exilados, que eles seriam levados cativos para uma outra nação por sua infidelidade. Só que até anterior a essa aliança que Deus faz, por meio de Moisés, a aliança da lei com o povo, nós precisamos lembrar de uma aliança incondicional, que nós já passamos a falar sobre ela, que é a aliança que Deus faz com Abraão. E que nós temos um episódio também tão estranho quanto esse que nós temos aqui em Ezequiel 47, quem sabe até mais, onde Deus fala para Abraão preparar um cenário, Gênesis 15, preparar um cenário onde ele iria sacrificar determinados animais, parti-los ao meio, fazer um corredor para entrar em aliança com Abraão, e no lugar de ambos passarem pelo meio, como era o costume da época, em uma aliança de sangue que era feita, somente o Senhor, por meio de uma tocha, por meio de fogo, passa ao meio, dizendo que Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu, independente da parte de Abraão. Até porque Abraão não passa por meio daquele corredor que está ali em Gênesis 15. Então, a última parte de Ezequiel, irmãos, está muito relacionada a isso, a esse amor, a essa aliança incondicional que Deus fez com o seu povo por meio de Abraão. Não foi porque o povo que tinha sido infiel agora passou a ser fiel, que Deus faz com que Ezequiel veja uma visão como essa, onde rios fluiriam por meio da cidade santa e traria vida para ela. Isso é essencial, compreendermos isso é essencial, para que nós possamos prosseguir compreendendo que aquilo que nós estamos vendo aqui tem base, tem fundamento nessa história maior bíblica, onde Deus faz uma promessa para o seu servo Abraão e a cumpre, como nós veremos, dando um spoiler aqui até o final, mas é bem óbvio para todos nós, sobretudo no Senhor Jesus Cristo. Então vamos adentrar no texto, irmãos. Verso 1 vai dizer que o homem levou Ezequiel de volta à entrada do templo. Considere que tudo o que vai ser trazido aqui vem a partir de uma linguagem figurada, simbólica, para representar algo grandioso que aconteceria. Nós não devemos cair na tentação de adentrar em uma total literalidade aqui, como alguns fizeram, por exemplo, de entender que debaixo do Monte Sião havia uma fonte de águas, não descoberta ainda. Mas que em linguagem simbólica, em uma visão,
Algo muito maior estava sendo dito aqui. Assim como nós vemos lá a linguagem que João usa em Apocalipse. A besta. Tantos termos, expressões e personagens desconhecidos para nós. Aqui também nós temos algo do tipo. E nessa visão que começa desde o capítulo 40, o homem que é apontado ali como um guia, um acompanhante de Ezequiel por meio de todas essas visões, vai trazer Ezequiel de volta ao templo. Retorne comigo no capítulo 40, no verso 2, onde vai dizer que, em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. A passagem vai ser continuada. Lembrem, dentro de toda essa contextualização, que Ezequiel estava na Babilônia. Ele tinha sido levado exilado. Mas por meio de uma visão, a quilômetros de distância de Israel, ele é levado pelo Senhor de volta a Israel. E ali ele é apresentado a um anjo, um guia, que iria orientá-lo por meio de inúmeras visões, que se você ler do capítulo 40 ao capítulo 47, você poderá acompanhar. O verso 1 continua dizendo que Ezequiel viu água saindo por debaixo da porta do templo. Ele começa a ver que, como que uma água corrente começa a sair por de dentro do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o leste, em outras palavras. A água descia debaixo do lado sul do templo. Duas coisas diferentes aqui. A orientação da água estava para o leste, mas ali representava o lado sul. Não é tanto uma informação essencial aqui para nós, mas só para não causar essa confusão entre leste e sul, está para o leste ou está para o sul. A água seguia para o leste, que era o sul do templo. Ainda no verso 1, ao sul do altar, verso 2, e então me levou para fora, pela porta do norte. Então, conforme Ezequiel começa a ver aquela visão, o seu guia o retira daquele local e leva para a porta norte, para o sentido oposto, para o lado contrário do templo, para que ele tenha mais espaço para ver aquele fenômeno que ali aconteceria, que nós acompanhamos a partir do verso 3. O homem foi para o lado leste, então ele deixa por um momento Ezequiel ali, e ele vai para o lado leste com uma espécie de trena do seu tempo, e enquanto ele ia medindo o comprimento daquela porção de água que ia se formando. Então ele mediu primeiramente 500 metros, e ao medir, ele passa a trazer também Ezequiel, por meio daquela medição que ele ia fazendo, e na primeira medição a água estava na altura do calcanhar. Ele continua para uma segunda medição, mais à frente, de 500 metros. E a água que anteriormente batia no tornozelo, agora já vinha na altura do joelho. Ele mede uma terceira vez, mais 500 metros. E a água que outrora estava nos joelhos, agora já tinha a altura da cintura. No verso 4, verso 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessá-la nadando, não mais andando. Certamente Ezequiel deveria estar atônito com aquela visão. Como que uma água que começou em volume tão baixo, saindo por debaixo da soleira do templo, toma uma proporção tão grande. Não seria necessário o anjo fazer essa pergunta a ele, mas assim o faz, como se para gerar ainda mais reflexão de Ezequiel dentro daquele cenário que ele estava. No verso 6, filho do homem, você que é finito, que é limitado, que é insuficiente, que possui limitações, você vê isto?
Logo em seguida, verso 7, ainda no verso 6, perdão, ele leva Ezequiel de volta à margem do rio. E quando ali chega Ezequiel, ele vê muitas árvores. Qual a consequência desse rio ter passado? Passa a gerar vida. Árvores surgem ali. Israel se transforma em um jardim paradisíaco. Em primeira vista, Ezequiel viu muitas árvores e foi informado pelo anjo que o rio chega a um limite ao leste e desce para o sul. É assim o que está escrito a partir do verso 8. Esta água flui na direção situada a leste, aqui dos irmãos, e desce até a Arabá. Se os irmãos depois buscarem pesquisar pelo mapa de Israel, os irmãos vão entender o que está acontecendo. O templo ficava no Monte Sião, um monte bem próximo da cidade de Jerusalém. Se os irmãos caminharem no mapa um pouquinho para a direita ou para o leste, os irmãos verão que ali fica o Mar Morto. E logo abaixo do Mar Morto, nós temos Arabá, que é dita aqui. Quando desaguar no mar, a água ali é saneada. Então nós vemos um outro fato muito curioso até aqui. Se os irmãos talvez já se interessaram e pesquisaram um pouquinho mais sobre o Mar Morto, vão saber que nele não há vida. Por características químicas que ele possui. É um lago que possui um alto teor de salinidade, e que por isso não pode possuir vida. Fazendo pesquisas, eu vi que é como se fossem 300 gramas de sal para cada litro d'água desse lago. Não poderia como haver vida ali. Mas essas águas que saem do templo chegam até esse limite ao leste, ao oriente, que é o Mar Morto. E algo curioso vai acontecer ali. Ele vai passar a gerar vida. Ele não vai ser mais um mar morto. O texto continua, verso 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Diante de tudo que Ezequiel conhecia sobre a história de Israel, diante da realidade que agora ele vivia, ele estava sendo exposto a uma visão extraordinária, em que o próprio Mar Morto, que ele conhecia, passaria a gerar vida. Não seria mais um lago inóspito, sem vida alguma, mas que peixes habitariam. A tal ponto de, verso 10, pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, cidades ali da região do próprio Mar Morto, ser uma região de um mercado de peixes. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar Mediterrâneo, em outras palavras aqui. Então o que estava sendo dito era o seguinte: aquele lago que não tinha para onde passar mais águas, aquilo que desaguava do Rio Jordão nele e ficava ali, onde a água evaporava, mas os minerais do sal permaneciam, nós teremos peixes ali, como do oceano, que ficavam do lado oeste agora, que era o mar Mediterrâneo. Mas, verso 11, os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Nós vemos um contraponto aí, duas realidades distintas, onde aquilo que aconteceria ao Mar Morto,
através das águas que viriam do templo, e uma região que não receberia desse rio, mas que seriam mantidas como eram, inóspitas. Os próprios comentaristas bíblicos não vão muito longe para dizer se isso aconteceu para demonstrar que, por vontade de Deus, aquele local, aquela região não receberia daquela água que gerava a vida, ou se simplesmente pela utilidade do sal, que também possui, apesar de não gerar vida, era algo que seria preservado. Mas o ponto que nós temos que trazer até aqui, irmãos, é: o que isso tem para falar conosco? Por que nós não lemos o texto e não viemos diretamente para 2024, para 16 de junho, e compreendemos ali o que ele quer nos dizer? Porque se nós não tivermos essa base, esse fundamento muito bem claro para nós, a realidade dele talvez não pareça tão grandiosa quanto de fato ela é. Figuras criadas como vida num lago que não havia vida. Água saindo por debaixo da soleira de um templo. Aquela cidade que havia sido destruída por Nabucodonosor, novamente ser um lugar reconhecido por vida, por abundância, por prosperidade dada por Deus. Eu entendo que, compreendendo o pormenor de tudo que a gente viu até aqui, o verso 12 vai nos ajudar a caminhar de Ezequiel 47 para o Novo Testamento e para as nossas vidas hoje. E nós termos uma compreensão ainda maior e mais profunda sobre as consequências de por onde o rio passar. Inclusive, de algumas questões que nós precisamos considerar antes do próprio rio que passa. Vamos ler juntos o verso 12. E eu vou querer que vocês leiam junto comigo oralmente. Se prepara para a gente não precisar fazer o teste como Israel disse aí na leitura anteriormente. Eu quero que os irmãos já leiam com avidez comigo o verso 12. Todos juntos? Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? 3 palavras aqui podem resumir esse verso 12. Nós vemos que essa água que flui do templo, ela primeiro gera vida. Segundo, ela gera sustento ou alimento. Veja o fim do verso 12. Seus frutos servirão de comida. E por fim, ela também trará cura. Suas folhas servirão de remédio. E o que nos ajuda a caminhar para o Novo Testamento aqui é lembrar de uma passagem que fala sobre opostos da vida, do sustento e também da cura. Certamente os irmãos devem lembrar comigo de que haverá um momento na criação em que não haverá mais morte. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor. O que nos faz pensar, irmãos, que essa visão que Ezequiel recebe do Senhor e que esse anjo orienta ele por meio dos pormenores dela, fala sobre algo muito maior e muito além de uma bênção somente para a nação de Israel. Fala sobre algo muito superior, de uma terra
pequena, em um determinado local do nosso mundo, do planeta Terra. Fala algo muito maior, fala sobre algo muito além do que descendentes étnicos de Abraão. Fala sobre uma obra grandiosa e muito maior, que vocês já tiveram uma espécie de spoiler aqui nos momentos passados da conferência, com as mensagens do pastor Newton, certamente, e também do pastor Rony, que pregou em João 4, certo? A visão que Ezequiel recebe aqui, ela se cumpre com perfeição, em plenitude, em Cristo. E eu quero começar lendo aqui com os irmãos, Apocalipse 21. Eu quero ler o verso 4 e depois pegar do verso 1 ao 6. Mas veja o que o verso 4 vai dizer. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa visão que Ezequiel teve, falava sobre algo muito maior do que uma redenção e restauração do povo de Israel de volta para a sua terra. Mas algo, irmãos, que dá sentido, inclusive, estarmos aqui nesta noite, cultuando a Deus. Algo que, se não fosse pelo cumprimento dessa promessa, não faria nenhum sentido estarmos aqui. Porque nós não poderíamos nos aproximar deste Deus, que é grandiosíssimo, santo, santo, santo. Mas por meio do derramamento do sangue de Cristo, este rio alcançou as nossas vidas e fez com que nós, de fato, pudéssemos ter vida e pudéssemos estar aqui nesta noite para cultuá-lo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, aquele que nos trouxe vida. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1 agora de Apocalipse 21, que diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele, Deus, viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vejam o fim do verso 6 agora. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Alguma semelhança com o texto de Ezequiel 47? Total, muitas palavras. E isso, irmão, deveria nos impressionar. Sabe por quê? Porque o milagre da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo não é um acidente de percurso, não é um plano que surgiu no meio do caminho, mas ele é o Cristo profetizado desde o Antigo Testamento. Ezequiel 47 fala sobre ele, fala sobre aquele que passaria por meio de regiões inóspitas,
como um coração morto no pecado, e dali traria vida, faria com que pecadores como eu e você, que buscam somente os seus próprios prazeres, buscam viver para si, estão mortos em seus delitos e pecados, pudessem passar a ver a luz do Senhor Jesus Cristo, não alcançassem a própria salvação por algum tipo de regalia ou mérito que tivesse, como uma conta bancária cheia, como ter passado em um bom curso na faculdade, como ser legal e simpático, ou tantas outras virtudes que humanamente nós possamos alegar. Mas corações mortos, insalubres, que por um milagre foram saneados pela presença do rio que flui do templo do Senhor. Nós não podemos esquecer que o templo, até antes dele o tabernáculo, no Antigo Testamento, representavam a presença de Deus no meio do povo. Era uma forma do povo lembrar que Deus estava ali com eles. Diante de tantas dificuldades e desafios que eles passavam no deserto, o tabernáculo e o templo, já ao chegar na terra prometida, lembrava que aquele povo era o povo de Deus. E nisso também nós precisamos ser lembrados, queridos irmãos e irmãs, jovens de todas as idades, de que até mesmo antes do rio, antes mesmo de pensarmos e falarmos sobre o rio, nós precisamos lembrar que ele possui uma fonte. Ele flui do templo de Deus, ou como o Apocalipse vai dizer, ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. O rio de Ezequiel fluía do templo, símbolo da presença, como eu disse. O rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, disse à mulher samaritana, texto que os irmãos meditaram ontem à noite e hoje, no verso 14 de João 4. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista vai chamá-lo em João 1:29, derramou o seu próprio sangue, o seu precioso sangue, para que pudesse nos dar de beber da sua água. Ele é a fonte. Ele é que dá sentido estarmos aqui. E apesar de podermos e devermos admirar as bênçãos que esse rio gera por onde ele passa, nós não podemos de modo algum esquecer qual é a fonte, o que gera de fato este rio, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte. Ele conquistou essa reconciliação entre nós e Deus, queridos irmãos, através da sua morte, através da cruz, através do rasgar do seu corpo, do verter do seu sangue, voluntariamente, como um cordeiro que é imolado. Ele se entregou para nos salvar. A visão de Ezequiel apontava para aquilo que ele haveria de fazer. Resolver o problema do pecado que nós não poderíamos de modo algum. Pela pessoa que nós mais amamos no mundo, nós não poderíamos fazer.
pelo nosso coração ser um mar morto. Mas o Senhor, Jesus Cristo, o Deus Filho eterno, Ele veio ao mundo para tomar forma de servo, a nossa forma, para passar por essas dificuldades que nós passamos. Em algum momento Israel citou também, em sua condução aqui do louvor, desafios, problemas, provações e tentações que nós passamos. Ele se submeteu a isso, mas com uma diferença muito importante: sem pecado, para que pudesse tomar o nosso lugar. E o quanto essa mensagem tem sido central para nós. O quanto nos alegrarmos com a vida que esse rio traz, tem nos lembrado que isso custou a morte do Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. O quanto, consequentemente, ao mesmo passo que isso nos traz alegria e gratidão, isso tem nos colocado de joelhos, com os corações quebrantados diante do Senhor, por termos recebido um presente que nada nesse mundo pode se comparar. Graça, favor imerecido, misericórdia para com pecadores imundos, que muitas vezes não demonstram externamente aquilo que está no seu coração, mas que por dentro estão apodrecidos. Nós devemos contemplar a obra do Senhor em nossas vidas, mas jamais perdendo de vista a contemplação do autor dessa obra. A grande bênção da cidade, irmãos, que aqui é representada, e que nós temos também em novos céus e nova terra, consiste no Deus que nela está. Consequentemente, a nossa grande bênção, irmãos, é o nosso Deus. Ao falarmos sobre o rio que passa, e nós extrairemos aplicações importantes dentro da própria temática da conferência, nós precisamos ser recordados de que a bênção, a benesse da cidade em que o rio passa, é o fato de Deus nela estar. Eu lembro de um cântico que um grupo vocal lá da igreja antigo cantava, Tesouro, eu acho que é o nome da música, em que o refrão desse cântico diz que há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Aí ele vai continuar dizendo, o irmão sabe, né? Sabe? Não ia chamar para cantar aqui. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o bom tesouro até eu morrer. Querido irmão e irmã, o quanto o Senhor Jesus é um tesouro maior para você do que o seu namorado ou namorada, do que o seu carro, do que o seu emprego, do que o seu cônjuge, do que o seu filho. A maioria delas, pessoas, melhor dizendo, que nós devemos amar. Mas o quanto Cristo é um tesouro maior, a tal ponto de você saber que se o seu lar vai bem, não é porque você está lá, mas porque o Senhor nele está. Se a sua igreja é saudável, não é porque o pastor Newton é simpático e gente fina, como de fato é, mas porque o Senhor nela está. Ele é o convidado que não pode faltar. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre precisa ser
o centro das nossas relações, da nossa vida como um todo. E é por isso que Ezequiel encerra o livro. Vá comigo lá para o capítulo 48, na segunda parte do verso 35, que é o último verso, em que vai dizer: e daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Ezequiel profetiza isso, e veja o que vai acontecer mais à frente. No último capítulo da Bíblia, no último livro, em seu último capítulo, Apocalipse 22, o que vai ser dito? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. Veja, fluía do trono. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, não há sazonalidade. Não sei os irmãos que lidam com o agro aqui, e sabem que determinadas plantações, talvez a maioria delas, possui sazonalidade. Dá em 6 meses, em 6 meses não dá. Vejam a bênção da Nova Jerusalém, do novo céus e nova terra. Ela dá 12 colheitas. O que isso quer dizer? Dá fruto todos os meses. As folhas de árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Vejam que maravilha, irmãos. Nós vivemos uma realidade em que o fruto não dá todos os meses. E você, ao vir aqui à igreja para cultuar ao Senhor, pode ter trazido em sua mente uma preocupação, seja no âmbito de enfermidade de alguém da família, questões financeiras, dificuldades em relacionamento. Eu quero te dar 2 certezas à luz da palavra. É que você vai continuar convivendo com questões como essa, nessa terra. Eu vou voltar para casa hoje, e um dos meus filhos está com mão, pé, boca, e talvez não consiga dormir sem um antialérgicozinho. Isso vai continuar. E amanhã pode ser a catapora, e depois pode ser outra coisa, e daí por diante. Então o problema que você enfrenta hoje, querido irmão e querida irmã, possa ser que ele continue, por horas, por dias, por semanas, por anos. Essa é uma garantia que nós temos à luz da Bíblia. Mas nós temos uma segunda garantia. É que isso, algum dia, vai ter fim. Isso vai passar. Toda lágrima será enxugada dos nossos rostos. Tudo aquilo que nós temos sofrido hoje passará. Confiados num único acontecimento, irmãos. No brado do Deus homem na cruz, dizendo: está consumado. O mesmo que hoje vive em corpo está à destra de Deus, e voltará uma vez mais para buscar a sua igreja. Nós não fomos deixados aqui como órfãos, sem saber aquilo que acontecerá no futuro, sem saber o que acontecerá das nossas vidas. Possa ser que o nosso corpo sofra, mas uma garantia nós temos: nada poderá nos separar do Senhor. Ou como Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o próprio Senhor diz, e Ele fala para nós também nessa noite: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você desesperar da sua própria vida, quando você pensar em desistir, quando você pensar em desistir da sua fé, desistir de caminhar, lembre que aquele que não pode mentir,
e que deu a sua vida na cruz por mim e por você, Ele voltará para nos buscar. Aí nós viveremos uma realidade onde não há dor, não há sofrimento. A colheita são 12 meses por ano. É por isso que também o salmista, num salmo muito conhecido nosso, Salmo 46, vai afirmar nos versos 4 e 5, que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. É por isso que ele afirma, ele continua aqui em consonância com o que Ezequiel disse no capítulo 48, com o que João disse em Apocalipse 22, que a nossa grande bênção, ou melhor, o nosso tesouro, é o Senhor. Então, nós devemos ter muito cuidado. Não é uma mensagem completa aqui no sentido de trazer Vou refazer minhas palavras aqui para não me comprometer. Nós precisamos ter cuidado para não nos encantarmos com o rio e nos esquecermos da fonte dele. E isso que eu digo para vocês não é uma mensagem única e que vai contradizer tudo o que vocês estão ouvindo até aqui, mas vem para complementar. Porque se eu falasse da outra forma, eu acho que eu daria a entender algo que não deveria. Nós devemos sim olhar por onde o rio passar e ver a obra do Senhor. Tem um cântico que vai dizer, né? Por tua obra em nossas vidas. Me lembra aí, é grande, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. É uma bênção. Mas sem esquecer que tudo isso tem algo anterior, há uma fonte. A fonte de água viva, a fonte desse rio é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Ele mesmo diz em João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem sabe hoje você está sedento. Você pode talvez fazer parte de 2 grupos diferentes de pessoas aqui. Um grupo que já ouviu falar sobre Jesus Cristo. Um grupo que os seus parentes até falam sobre Ele para você. Talvez você está entrando pela primeira vez numa igreja batista. E a palavra de Deus para você é a mesma para um segundo grupo que eu vou apresentar. Talvez você está sentindo uma sede que nada nesse mundo pode saciar. Bens materiais, sucesso, satisfação de prazeres terrenos. Eu quero dizer para você que a única fonte que pode trazer vida, pode saciar a sua sede, de modo que você nunca mais tenha essa sede para a saciedade da vida, é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda muito ainda essa palavra, esse tal de evangelho, mas aquilo que você compreende até aqui é suficiente para você reconhecer, expressar fé nesse Jesus Cristo que nós pregamos e se arrepender pelos seus pecados e deixar que Ele conduza a sua vida. Mas talvez você está num segundo grupo, e talvez esse segundo grupo seja a maioria de nós. Um grupo que já conhece o Senhor, um grupo que quem sabe caminha longos anos com o Senhor, mas que
pelas circunstâncias da vida, tem esmorecido, tem fraquejado, tem sentido sede, não tem suportado mais. O mesmo Senhor Jesus Cristo que te chamou um dia, Ele diz para você: se você tem sede, venha a mim e beba. Em outra passagem Ele vai dizer que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem vir a Ele. Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Que crente você tem sido? Por onde o rio tem passado? Você tem demonstrado externamente ser um servo, um filho de Deus, mas por dentro tem gerado frutos totalmente distintos desse? Você tem nutrido uma vida de pecado, pecados de estimação, ou quem sabe você tem lutado contra pecados e não tem conseguido abandoná-los. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: vinde a mim, quem tem sede beba, venha a mim e beba. Não há outro caminho, não há outro método, não há outra mensagem. Essa é a mensagem que continuamente, em todas as páginas da palavra de Deus, nós precisamos ouvir. Você tem estado cansado, você tem estado com sede. Traz à sua memória aquilo que o Senhor fez. Traz à sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, até aqui. As grandes bênçãos do rio que passa. Tudo aquilo que você já viveu com Ele. E diz como Abacuque: Senhor, traz de volta a alegria da Tua salvação. Faz-me regozijar novamente, Senhor, na Tua presença. Faz com que, Senhor Deus, nada tome o Teu lugar na minha vida, mas que o Senhor Jesus Cristo seja o centro. Ó Deus, reaviva-me por Tua palavra, ó Deus. Faz-me novamente sentir a presença do Teu Espírito Santo. Busque ao Senhor, coloque-se diante dEle e deixe que o Santo Espírito faça a boa obra. Seja de lavar interior, de regeneração, seja de santificação. Que por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo opere a boa obra. Eu quero, para finalizar, deixar 4 aplicações para vocês, irmãos. Por onde o rio passar, em primeiro lugar, há poder de Deus para trazer vida na morte. Grandeza ao que era pequeno, ao que começou pequeno, tomar uma proporção maior. Por onde o rio passar, há poder de Deus. Não é qualquer poder, é o poder de Deus, de fazer com que mortos venham à vida. Então não cesse de orar por parentes seus que ainda não conhecem o Senhor. O Espírito Santo pode fazer a obra. Não desanimem de missões, irmãos. Aquilo que é pequeno pode se tornar grandioso. Deus pode fazer uma obra tremenda, fazer com que os rios tomem uma proporção gigantescas através do ministério dessa igreja. Então não desanimem, coloque-se diante do Senhor de joelhos, se disponham, contribuam,
continuem sendo uma embaixada do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Em segundo lugar, por onde o rio passar, Cristo, a fonte de água viva, o Cordeiro entronizado, deve ser o centro. Sempre se pergunte isso: onde está Cristo? Em todo movimento, em tudo aquilo que nós temos realizado, onde Cristo está? O que vai gerar vida é Ele, o Evangelho, a boa mensagem de salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Por onde o rio passar, que Cristo seja o centro. Em terceiro lugar, por onde este rio passar, há transformação, há pastos verdejantes, há árvores frondosas, há muitos frutos. E aqui interpretando para uma realidade espiritual, irmãos, há arrependimento e fé, há santificação. Então, que se essa conferência puder gerar um principal fruto, que seja de santificação dos jovens, que seja de jovens rendidos ao Senhor Jesus Cristo, que seja de jovens que descobriram o verdadeiro amor, e que não é aquela moça ou rapaz, mas é o Senhor Jesus Cristo. Que seja de jovens que redescobriram esse amor e fazem esse bom movimento de fazerem os rios tomarem uma proporção muito grande, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então que esse rio flua em nossos corações, para que nós sejamos de fato pessoas transformadas por Ele. E que por fim, por onde esse rio passar, a esperança é a última que morre. Por onde o rio passar, portanto, deve haver expectativa da glória. Irmãos, nós não vivemos essa vida com base nos próximos anos que nós teremos, porque a nossa vida terrena ela é passageira, ela é como uma poeira que sobe e logo desce. Vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. Viva a sua vida na expectativa da glória. Talvez a segunda-feira não vai ser tão boa por circunstâncias externas, mas que aquele rio que hoje tomou o seu coração, que ele possa influenciar e determinar como você começará a própria segunda-feira, não tendo ela como um fim em si mesmo, mas na expectativa da glória. O seu sofrimento terá fim. E quem diz isso não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Sonhe com o dia que Ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Imagine esse dia em que será inaugurado novos céus e nova terra, e o trono do Senhor estará no meio de nós. E aquele que nós sentimos e temos a presença hoje espiritual, estará em carne conosco. Nós viveremos e habitaremos com Ele eternamente. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, nem choro, nada disso. Não haverá mais morte, mas vida, sustento, cura para todas as mazelas, todas as enfermidades, sejam físicas ou espirituais, que por conta do pecado hoje nós experimentamos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, aquele que está sentado no trono, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que para nos trazer vida, fazer fluir um grande rio
que tem tomado todas as nações e tem feito povos de toda língua se alegrarem em Ti. É a Ti que nós oramos, ó Deus. Nós Te damos graças, porque por meio do sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, o sangue mais precioso que já foi derramado nesta terra, nós obtivemos vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos lavou, o Senhor nos deu novas vestes, o Deus Pai em Cristo nos chamou de filho, e colocou o Santo Espírito para habitar em nós. Obrigado, Senhor Deus, porque por meio da Tua salvação, todo sofrimento cessará. Tudo aquilo que nós temos enfrentado aqui, tem causado tanta dor, Senhor, passará. Todo sofrimento terá fim. No momento em que o Senhor vir para buscar a sua igreja, onde nós desfrutaremos da Tua presença, e poderemos dizer como Ezequiel: o Senhor está aqui. Ainda então, ó Deus, nós por meio dessa oração queremos Te agradecer, porque nós já podemos desfrutar da Sua presença espiritual conosco. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está no meio de nós, tem sido louvado, tem sido engrandecido, tem operado o seu ministério no meio de nós, intercedendo por nós junto a Deus Pai. Enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos consolar, nos dar forças e encorajar, ó Deus, a prosseguirmos. Abençoa a juventude dessa igreja, ó Deus, que se movimentou para idealizar esta conferência, que tem trabalhado tanto nestes dias, ó Deus, que tem se unido em divulgação, em realização, para promover esse encontro, que tem abençoado toda a igreja, ó Deus. Muito obrigado por ministério de jovens como esse, ó Deus, que traz vida para a igreja, que faz com que a igreja permaneça, continue em movimento. Ó Deus, que no coração destes jovens esteja o intuito de entronizar o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida desta igreja também, que o Senhor abençoe abundantemente, ó Deus, cada membro desta igreja, cada líder, ó Deus. Abençoe o pastor Newton, a Carla, ó Deus. Ser com este casal, conduzindo este trabalho, dá ânimo, dá força, ó Deus, para todos aqueles que fazem esta igreja, para que olhando para Cristo, possam prosseguir, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, nós Te amamos e esperamos que através de tudo aquilo que nós estamos realizando aqui, isso fique bem evidente, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, o Cordeiro, a fonte do rio de água viva, que nós oramos. Amém. Amém.